Tudo bem, pessoal? Vamos agora para mais um vídeo do nosso querido colega Francisco. Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula do Team Sagecom. Eu sou o Chico e na videoaula de hoje o nosso tema é um pouco diferente. Vamos falar da Gincana de 2025, onde o tema que vamos apresentar é o que estamos adiando. Então com vocês, Guilherme Brandão e Cauã Cunha. É isso aí, pessoal. Esse foi o vídeo do nosso colega Francisco. Valeu! Hoje falaremos sobre o Bookings. Então, atualmente o Bookings é uma ferramenta da Microsoft que é utilizada no setor de implantação, no qual a gente acaba conseguindo controlar os agendamentos de treinamentos e orientações de cadastro do dia a dia do setor. Essa ferramenta ela é boa, porém a gente tem problemas com a utilização dela, pois principalmente a gente dá a liberdade para o cliente conseguir agendar, porém no mesmo horário que outro cliente, gerando duplicidades de agendamento. Então ela é uma ótima ferramenta, porém a gente tem esses problemas no qual um cliente consegue agendar em cima de outro cliente. Sendo assim, a nossa ideia, num prazo aí curto de 7 dias, seria a gente conseguir aprender mais sobre o Bookings para otimizar o uso da ferramenta. E o nosso prazo aí para 30 dias, a longo prazo, seria a gente ir em busca de uma ferramenta melhor de agendamento que consiga atender todas as necessidades do setor de implantação. Olá pessoal, hoje eu vim mostrar para vocês, contar um pouquinho sobre como a gente faz hoje uma liberação de um projeto para o suporte, de uma empresa, de um cliente nosso para o suporte, quando ele conclui a etapa de implantação online, principalmente, mas também presencial. Hoje, quando a gente faz esse tipo de processo, a gente tem alguns pontos de retrabalho, alguns pontos de reprocesso. O que acontece? Quando a gente está fazendo esse fluxo, após alguns dias, algumas semanas da gente conversando com esse cliente, que a gente consegue finalmente concluir a utilização dele, a boa utilização dele, a análise de uso dele, a gente tem que fazer alguns projetos para aí sim determinar que esse cara foi liberado para o suporte. O que acontece? Quando a gente conclui isso, a gente passa por uma análise. Então a gente envia esse projeto para análise hoje do Jean, que vai fazer esse tipo de processo de analisar e ver o quanto que ele está utilizando, se tem algum ponto crítico. Após isso, ele vai nos dar o retorno com os pontos críticos, os pontos a serem observados quando ele estiver com a equipe de suporte, e após isso a gente consegue montar o relatório de implantação com os pontos que ele indicou. Por exemplo, o Cauã tem um projeto de implantação de tantos dias, ele vai fazer um amontoado de todas as informações, dificuldades de contato, dificuldades do cliente, dúvidas no geral. Tendo essas informações em um relatório, esse relatório vai ser posto no projeto, dentro do acelerato, dentro do projeto de implantação mesmo, onde foi feito todos os registros, e depois a gente vai pegar esse arquivo, transformar ele em DocX, que é o formato que a IA hoje aceita, e colocar tanto no acervo da equipe de implantação, quanto enviar para o Lídio, que vai fazer a inclusão lá dentro do bot, tá? Do bot hoje da Sagecom, a IA, tranquilo? Após isso, o que o Cauã vai fazer? O Cauã também vai montar um Canva. Esse Canva vai ser o comunicado de liberação que a gente envia no grupo Dúvidas, onde está presente a maior parte da equipe da Sagecom. Enviado isso, a gente tem que colocar um texto, porque normalmente o pessoal sempre faz uma busca naquele chat, vendo se a empresa foi liberada ou não. A partir disso, essas informações elas também são informadas, usadas como referência do projeto inicial, né, de liberação, onde a gente tem a maior parte das informações resumidas, ou seja, colocando a informação em 3 lugares diferentes, tá? E depois que a gente colocou isso, tanto lá no Dúvidas quanto dentro do projeto inicial que a gente colocou, ou seja, a gente repete a informação dentro do projeto, a gente também coloca no acervo da implantação. Então a gente tem outra pasta só sobre comunicados de liberação de clientes que passaram pelo projeto de implantação. Tranquilo? Depois a gente fazer esse processo de trabalho, aí sim a gente pode fazer a conclusão disso. Tá? Então a gente faz a conclusão do projeto e depois que a gente concluir o projeto a gente coloca na nossa planilha de horas.
Colocando ali a informação de horas que sobraram, horas que foram sobressalentes no projeto de implantação, a gente tem isso aí concluído também internamente. Então a gente vai ter essas 3 etapas. A comunicação externa, para que a gente comunique o time SageCom hoje que aconteceu a liberação de tal cliente, que o atendimento dele agora é com o suporte. A comunicação do projeto, que é a oficial, ou seja, dizer que esse cara foi liberado e é isso aqui que aconteceu na implantação dele. E a terceira, que é a nossa organização interna, para saber quantas horas foram utilizadas, tá bom? Qual que é a nossa solução para esse tipo de questão? Então vamos lá. A solução para curto prazo é a gente amontoar todas essas informações lá dentro do projeto, e quem vai ficar responsável por tirar essas informações do projeto e fazer essa organização interna e de comunicação externa seria o nosso backlog. Hoje o cargo é exercido pelo Paulo. E depois a gente tem a solução a médio prazo, que seria o mais desejável, que a gente pegar todo esse amontoado de informações, informar isso dentro da IA, ter essas informações todas unificadas na IA, e a partir disso, quem precisar desse tipo de consulta, fazer a consulta pela IA mesmo. A única coisa que teria de processo a mais, se a gente fizer na IA, vai ser semelhante ao que a gente já faz hoje, que é sempre avisar quando foi gasta 1 hora das horas que sobraram do projeto de implantação ou das horas contratadas inicialmente. Você deve estar se perguntando, tá, Cauã, mas espera aí, a gente já não coloca as informações na IA? Colocamos. Só que o problema não é só colocar ela na IA, é colocar ela em 3 lugares diferentes. Acervo, na IA e dentro do projeto. Se a gente unificar isso em um só lugar, as coisas ficam mais fáceis, tanto para nós aqui quanto para o pessoal para consulta. Então essa é a minha sugestão. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not